falar algo da parte de Deus para você. E essa palavra, ela mexeu muito comigo por conta de nós vivermos o propósito do Senhor. Veja, quem aqui tem propósito? Eu acho que todos têm propósito. Obrigado, tá, povo? Obrigado. Eu acho que todos têm propósito, né? Todos temos umas palavras liberadas, todos nós temos profecia, todos nós temos destino. Mas o problema é que nós temos que viver a nossa vida, escute, para alcançar esse propósito. Deixa eu ver se você vai me entender o que o pastor quer te dizer nessa noite. O modo como eu vivo hoje, ele tem que estar alinhado com o propósito de amanhã. Entende? O modo como eu hoje vivo a minha vida conjugal, familiar, ministerial, tem que estar alinhada com o propósito que o Senhor tem para mim. Só a Cris entendeu. Sabe, pouco vai adiantar eu desejar o propósito e não adequar a minha vida para receber. Entende? Eu quero ler um texto com você, Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: olha, eu não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi. Porque eu já aprendi. Diga comigo, eu aprendi. Olha para quem está do seu lado, você já aprendeu? Já aprendeu? Paulo está dizendo o seguinte: olha, ele tinha um foco, ele foi ganho para o Senhor. Atos capítulo 9, na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Deus, e Jesus fala para ele: olha, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Qual é o propósito dele? Ser instrumento. Amém. Qual é o propósito? Ser instrumento. Esse é o propósito. Mas aonde ele ia tinha problemas. Aonde ele ia existiam pessoas querendo matar, querendo bater, querendo calar. Então ele diz, nesse texto, Filipenses 4, carta da prisão, ele está preso. E lá preso, ele diz: eu aprendi. Sabe qual é o grande segredo de você alcançar propósitos? Aprender. Você tem que aprender. A gente tem que aprender. Ele diz: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter em abundância, e em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. Ou seja, em todas as coisas eu já sei, eu já conheço, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como passar necessidade. A pergunta é: será que nós estamos aprendendo com as lições da vida? É para você pensar mesmo. Será que nós estamos aprendendo com as dificuldades da vida? Você está aprendendo com o jeito que o seu casamento está indo? Você está aprendendo com o jeito que o seu relacionamento familiar está indo? Você está aprendendo com a maneira como o teu ministério está se desenhando? Você está aprendendo?
Eu já vi pessoas que estão quase morrendo com uma doença, mas não deixaram de ser orgulhosas. Não aprendeu nada. Eu já vi pobre orgulhoso e já vi rico humilde. Porque o problema não é se eu sou rico ou se eu sou pobre, o problema é se eu aprendi. Então essa é a grande questão. Nós estamos aprendendo com as situações da vida? Eu falo isso sinceramente. Eu tenho 39 anos dentro da igreja. E a impressão que eu tenho é que muitos crentes não estão aprendendo. Continuam orgulhosos, continuam fofoqueiros, continuam rancorosos, cheios de orgulho, de divisão. A pergunta que eu fiz essa semana foi: Deus, nós estamos aprendendo? Eu estou pregando aqui agora, e amanhã vou receber mensagem de alguém e vou dizer: essa pessoa não ouviu a pregação. O fato é, se nós estamos aqui hoje, aprendamos hoje. Não venha para desencargo de consciência participar de uma igreja, mas venha para melhorar quem você é. Porque o que nos leva para o céu é quando aprendemos, não quando frequentamos. E eu, às vezes, tenho a impressão, só impressão, em nome de Jesus, que a igreja de Jesus está doente e desaprendendo algumas coisas. Somos rápidos em nos vingar, somos rápidos em responder, somos rápidos em nos armar, somos rápidos em ter razão, somos rápidos em falar do irmão, somos rápidos em dizer que temos algo de Deus, e somos tardios em perdoar, tardios em compreender, tardios em deixar a ira passar, tardios nos frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, amor, frutos do Espírito. Você sabe por que Jesus amaldiçoou uma figueira? Jesus falou com uma árvore. Jesus estava doido? Ele disse para a árvore, Jesus sentiu fome, e Jesus foi a uma figueira: olha, agora eu vou comer uns figos. Chegou lá, não tinha fruto, não tinha figo. Jesus olhou para a figueira e disse: eu te amaldiçoo até a raiz, e a figueira secou. Por quê? Porque figueira, quando vai dar figo, dá folha. E naquele tempo as figueiras estavam sem folhas, ou seja, não tinha fruto, mas aquela tinha folha. Então ela deu a impressão de que tinha fruto, mas não tinha. Por que Jesus se dá o trabalho de falar com uma árvore e amaldiçoar ela até a raiz? Porque ela não era o que parecia. E se tem uma coisa que Jesus não gosta, é daqueles que parecem, mas não são. Fariseu. Aí ele olhou para aquela figueira e ele disse assim: você está com espírito de fariseu.
Tem folha para dizer que tem fruto, mas quando chega perto não tem fruto. Então eu estou te amaldiçoando até a raiz. Você já viu crente amaldiçoado até a raiz? É pior do que satanista. Fizeram uma macumba aqui na porta da igreja, jogaram sangue. Aí a pastora Aline veio e fez uma oração. Aí ela entrou e disse para mim, ó, já oramos ali, tá amarrado em nome de Jesus. Aí eu disse para ela, eu não tenho medo do sangue do macumbeiro, eu tenho medo da língua do crente. O sangue do macumbeiro não tem problema, o problema é a língua do crente. Por quê? Porque macumbeiro todo mundo sabe que é macumbeiro. Agora o joio se passa por trigo. E tem pessoa que dá ouvido, natural. Entende? Eu estou aqui falando para você hoje, para você sair daqui mais crente. Amém? Eu não estou falando aqui para ferir ninguém, eu estou fazendo uma análise. Mas nós temos que exalar mais frutos do que estamos exalando. E isso eu encontro na vida de Davi. Davi foi o melhor rei de Israel. Davi conseguiu unificar a nação, ele colocou o nome na história, ele colocou o nome no coração da nação de Israel. E qual foi o propósito da visita de Samuel naquele dia na casa de Jessé? Você lembra? 1 Samuel 17, Deus fala para Samuel, até quando terás pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Vai agora na casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho me provido de um rei. Qual é o propósito? Ungir um rei. Qual é o propósito de Davi? Ser um rei. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Só deixa eu ver aqui, porque não está aqui o versículo, só está o capítulo. Mas eu quero que você veja este versículo. Quem veio para o culto hoje? 22, 13 e 22. Atos 13 e 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho diz. Quem deu testemunho? Deus. Quem deu testemunho? Não foi o Zé das Couve, foi Deus. Deus deu testemunho de Davi. Ele disse, achei a Davi. Ele achou porque procurou. Deus procura. Eu vou dizer de novo, Deus procura. Deus procura. Deus sonda. Deus esquadrinha. Deus vai no profundo do nosso coração. Sonda e pesa as intenções do nosso coração. Então Deus diz, eu achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que fará toda a minha vontade. Ou seja, eu tenho um propósito para ele, mas ele viverá a vida, nivelando a sua vida para o propósito. Não é o propósito que se nivela a minha vida, é a minha vida que se nivela ao propósito. Não é o propósito que vai se nivelar se eu estou bem, se eu não estou, se o meu humor está bom. Hoje o meu humor espiritual está bom, vou dar glória.
Amanhã meu humor espiritual não está bom, fecho a cara. Eu vou tirar férias. Ministério que se lasque. Propósito que se adeque às minhas férias. Ou você vive para o propósito, ou o propósito vive para você? Não estou entendendo. Davi fará toda a vontade de Deus. Diga comigo, toda a vontade. Então, não basta ter propósito. O teu coração tem que estar alinhado com as fases do propósito. Davi era um cara diferenciado. Desculpe a expressão, cara, mas ele era diferenciado. Davi tinha um senso de adoração a Deus muito refinado, muito refinado. E eu quero dar alguns exemplos aqui para que você hoje saia daqui com a convicção de quem vai viver para o seu propósito. Você vai viver para cumprir as promessas de Deus na sua vida. Mas, meus irmãos, não se cumpre promessa quando eu penso primeiro em mim. Não se cumpre promessa quando eu sou a prioridade, eu sou o centro. Sabe, aquela teologia de que você é o centro de Jesus, de que você é o centro do universo, todo o universo trabalha para você como se a gente fosse cabala. Nós não somos cabala, nós somos apóstolos do evangelho de renúncia, do evangelho onde Cristo é glorificado e não nós glorificados em Cristo. Sabe, eu podia chegar aqui e te dar uma boa lição de coaching, de te animar, de te dizer que tu é o cara. Mas, em primeiro lugar, nós temos que viver a nossa vida alinhada ao propósito de Deus. Por que tem coisa que está dando errado na sua vida? Porque desalinhou. Você sabe o teu ministério, você sabe o teu chamado, você sabe que o Senhor liberou sobre você. Ele não precisa ficar lembrando 24 horas por dia. Hoje eu vou para frente para ver se o pastor fala de novo que eu vou cantar. Eu vou para frente para ver se alguém fala, profeta, fala de novo que eu tenho que fazer. Não precisa de novo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas por que não está cumprindo, pastor? Primeiro, tem o tempo dele. Segundo, tem as suas atitudes. Tem o tempo de Deus, tem as nossas atitudes. Nós devemos viver a nossa vida para cumprir o propósito do Senhor. Sabe, Davi era diferenciado. A primeira coisa que eu quero dizer para você, o primeiro item, a primeira fase, é que ele venceu a oposição em casa. Diga, ele venceu a oposição em casa. A família não via ele como rei, a família via ele como um menino. Sabe, e no ministério, muitas vezes as pessoas ao teu redor não te vão ver você como um apóstolo, como um conferencista, como um cantor. Vão te ver como o Joãozinho, o Júnior, o Juninho. O Zezinho. E você precisa vencer isso. Estou magoado porque ninguém me reconhece, porque a minha família não me reconhece, porque... Meus irmãos, você tem que ter o foco no propósito. Se Deus chamou você, existem oposições, às vezes em casa. Para viver o propósito, nós temos que vencer desafios, inclusive familiares. A Bíblia diz, Jesus falou, aquele que não deixar pai e mãe, não é digno do meu reino. Você tem que estar preparado para deixar pai e mãe. Se for necessário, pelo evangelho, eu deixo pai, eu deixo mãe. Às vezes, existe, depois vou calcular o que eu vou falar, porque agora vai para o YouTube, né? De uns anos para cá, a igreja ficou bem romantizada. Eu sou dele, ele é meu, né? Quando se trata de esposo e esposa. Eu sou dele, ele é meu. Aí o que aconteceu? Muitos maridos
trancaram o ministério de mulher e muitas mulheres trancaram o ministério do marido. Por quê? Porque pensou assim: eu só vou se meu marido for, ou eu só vou se a minha mulher for. Deixa eu te perguntar, salvação é conjugal? É individual? Chamado também. Pedro era o pai da igreja. A mulher de Pedro quem era? Quem era? Quem era? Não, eu só vou se a minha esposa for. Tem que vencer batalhas familiares. Você tem que saber que o chamado é teu. E Deus vai dar condições para o teu esposo, para a tua esposa entender que o teu chamado é teu. O teu é teu, o dela é dela. A Aline tem um tipo de chamado, eu tenho um tipo de chamado. Mas a gente tem que vencer conflitos interiores e familiares para viver o propósito do Senhor. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sabe quantas vezes eu já vi nesses anos de igreja, principalmente agora, nos últimos, tinha uma mulher aqui muito competente, mas meu Deus, tudo tinha que colocar o marido, tudo marido, e o cara não queria, o cara não tinha dom, mas tudo tem que colocar o marido, porque senão ela não andava, como se a salvação dela dependesse do marido. Irmão, se o marido morre, vai deixar de viver? Vai deixar de ser? Vai deixar de fazer? Não, irmãos. Você foi chamado para um propósito. Você foi chamada com as suas qualidades. E você tem que entender e alinhar a sua vida para viver aquilo que Deus está esperando de você. Davi, em segundo lugar, ele não desanimou diante de dois gigantes. Não foi só um, foram dois. O primeiro gigante foi quando ele chegou e os seus irmãos disseram: o que tu está fazendo aqui? Por que tu não volta para cuidar daquelas poucas ovelhas do nosso pai? Esse foi o primeiro gigante. Quando ele chega diante de todos do exército e os seus irmãos o humilham. Se fosse na geração de hoje, eu vou sair desse exército, vou para outro exército que me valorize, porque aqui ninguém me valoriza. Aí, meus irmãos, oh Deus, se tu fosse comigo, meus irmãos não iam fazer isso para mim. É assim ou não é? É assim contigo ou não é? Esse pastor está pregando coisa que eu não tô concordando. Se fosse chave de carro, tu ia concordar, banana. Porque ninguém me tratou bem aqui, eu vou me embora. Mas ele insistiu, porque ele viveu sua vida, ele já tinha sido ungido por Deus. E quem é ungido por Deus sabe o seu destino. E se ele foi ungido por Deus, ele sabia que os momentos da sua vida, de agora em diante, da unção em diante, os momentos da sua vida seriam importantes para que ele vivesse o propósito. Ele ia ser o quê? Foi ungido para ser o quê? Então agora ele vê o gigante e ele pensa: é minha oportunidade de ser. Agora, quando ele vai enfrentar o gigante, Davi nunca chamou Golias de gigante. Nunca. Porque Davi tinha a consciência de que ele era gigante, ele era alto, ele era guerreiro, para quem não está no nível espiritual. Mas para quem está andando no sobrenatural e no espiritual, já sabe guerrear as próprias guerras. Já sabe que existem gigantes que se levantam, mas que vão cair.
Porque você está no propósito. Entende? O propósito te protege. O propósito te tranquiliza. O propósito te avisa. O propósito te prepara. O propósito faz você ficar mais tranquilo. Porque afinal, você sabe aquilo que vai acontecer. Você sabe que em Hollywood a última coisa que se faz é o final de um filme. Nas gravações de um filme, a última coisa gravada é o final. Por quê? Porque pode acontecer o que for no meio. O final já está preparado. E se morre um ator, eles substituem. Mas no final, vai estar preparado. Vai ser aquele final. Se eles gravassem o final no início, poderia dar problema. Assim nós temos o final em nós, que é o propósito de Deus, o cumprimento do chamado de Deus em nós, o cumprimento daquilo que Deus nos levantou para ser. Todo o resto é consequência, todo o resto é aprendizado. Mas eu tenho que saber focar no meu propósito, para não errar o alvo. Eu quero ser rápido aqui para eu terminar. 3. Mesmo perseguido, ele escolheu não tocar em quem o Senhor ungiu. Sabe, irmãos, tem pessoa que nem é perseguida, e se puder, esfaqueia quem o Senhor ungiu. Verdade. A gente tem que ter noção que no mundo espiritual existem autoridades. No mundo espiritual existe hierarquia. A gente vive numa época de YouTube, e o cara pega a Bíblia e diz que isso aqui não é bem assim, aquilo ali não é bem assim, aquilo lá é bem assim. Daqui a pouco Jesus não vai ser Jesus, o Espírito Santo não vai ser Espírito Santo, daqui a pouco Jesus não vai voltar mais. E eu digo para vocês, vamos lembrar das primeiras obras, vamos lembrar do Evangelho. Existem autoridades, existem pessoas ungidas por Deus. E quando nós quebramos princípios, nós atrasamos propósitos. Entende? Por isso, preste atenção nos princípios. Não queira viver propósitos sem viver princípios, que não vai dar certo. Entendeu ou não? Não queira viver propósitos sem viver princípios, não vai dar certo. Você tem que alinhar a tua vida para que Deus possa cumprir seus propósitos. Amém, amém. Ele escolheu honrar a Deus ao invés de cumprir um desejo do seu coração. Davi era tão refinado que um dia, na sua adoração, e você sabe que eles vivem lá num deserto. Carneiro teve lá, sabe que é um deserto. Não é um deserto que nem o do Saara, que nem as dunas de Florianópolis. É um deserto pedregoso, né, Carneiro? Deserto cheio de pedras. É deserto porque não tem nada lá. E Davi estava fugindo de Saul. E ele tem um desejo do seu coração. Ele diz: quem me dera beber das fontes de Belém, daquela água fresca da fonte de Belém. Ele estava em guerra contra os filisteus e deu uma sede nele, uma vontade de beber. E os seus guerreiros honravam tanto a vida de Davi que disseram: não, nós vamos romper o exército filisteu e vamos a Belém. E assim eles fizeram, romperam o exército inimigo, foram a Belém, pegaram a água e trouxeram a Davi. Davi olha aquela água e diz assim: como eu vou beber uma água que poderia ter custado a vida dos meus irmãos? Pelo contrário, eu vou ofertá-la ao Senhor. Eu vou ofertá-la a quem? Eu vou ofertar ao Senhor o meu desejo. É meu desejo. Eu estou na mão, mas eu vou ofertar a Deus em adoração. Por quê?
Porque eu tenho um propósito. Eu não estou aqui para tomar água. Eu estou aqui para cumprir o propósito. O propósito é maior do que a água. O propósito é maior do que o desejo. O propósito é maior. O compromisso com Deus é maior do que os meus desejos. A gente tem coragem, irmão, de ouvir isso e dizer amém. Mas a gente tem coragem de fazer? Né, Bruno? A gente estava conversando sobre isso. Coincidentemente, antes do culto, Deus pediu algo difícil para o Bruno. E ele estava me dizendo: como que eu peço tantas coisas para Deus, e agora que Deus me pediu, eu não posso fazer? Por isso que Davi disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Beberei o cálice da salvação, e pagarei os meus votos diante de toda a congregação. Davi sabia de sacrifício e de oferta. Ofertar a Deus era com ele. Então ele pega aquilo que era o seu desejo, e ele diz: eu vou entregar ao Senhor. Porque essa é a adoração refinada. Quando a gente não pensa em nós, quando a gente pensa em Deus, no propósito. Deus, eu não vou fazer isso por causa de Ti. Eu não vou a tal lugar por causa de Ti. Eu não vou comer isso por causa de Ti. Sabe, fazer um jejum. O jejum é o controle do espírito sobre a carne. Eu me limito, eu coloco limitações. Por que você não está comendo? Porque eu estou me consagrando. Isso é adoração. Por que a gente faz a oferta? Por que eu estou ofertando algo que me custa? Porque isso é adoração. Porque do contrário você não faria. Porque do contrário eu não faria. Mas quando nós somos desafiados a adorar com aquilo que temos, com aquilo que somos, então nós entendemos que o propósito é maior do que nossas posses, que o propósito é maior do que as nossas vontades, que o propósito é maior do que o nosso desejo. Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo disse para ele: não, você vai para outro. E ele obedeceu. E se Deus hoje chegar para você e disser: eu não quero isso, eu quero aquilo, e você vai dizer o quê? Não sou mais crente? Vou sair da igreja? Vou me revoltar? Vou entrar em parafuso? Vou para o espiritismo? Sabe, a gente está vivendo uma geração assim. Você pode se espantar com o que eu estou falando, mas eu sou pastor, eu vejo muita coisa e ouço muita coisa. Pode acreditar que o que eu estou falando é verdade. A gente vive numa geração sem senso de urgência. Vive como se Jesus não fosse mais voltar. Vive para ir no shopping. Vive para ficar em mercado. Estamos criando filho para ser médico, advogado, mas não estamos criando para ser crente. Como que você acha que vai acontecer? Acha que você, quando dobrar o joelho, Deus vai ter que vir como um garçom e fazer tudo o que você quer? Meu Deus, eu tenho que parar de ser assim. Esse cara diferenciado é aquele cara que está num palácio. E de repente ele podia pensar várias coisas. Calma, não vou falar de Batseba não, pera. Ele podia pensar várias coisas, mas ele estava lá no palácio. E ele pensou: como eu posso viver num palácio e a presença do meu Deus habitar em tenda? Construirei para ele um templo. Esse é o cara que pensa em Deus o tempo todo, irmão. Esse é o cara que faz as suas prioridades
Deus. Buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Ele é o exemplo perfeito daquele que pensa em Deus em todos os momentos. Esse é o cara que pega a arca. A arca está onde? A arca está lá na casa de um homem longe. A arca é a presença de Deus. Vamos lá buscar e trazer ela para o lugar devido. E a Bíblia diz que Davi foi dançando, e a sua esposa o criticou. Porque muitas vezes no ministério você vai ter que passar por cima da crítica do esposo e da esposa. Não é o fim do mundo. A treva da Mical olhou ele adorando e disse que era coisa do diabo. Jesus foi chamado filho do diabo. Nós também seremos. Está adorando, está de mãozinha para cima, você vem para a igreja, o esposo, a esposa olha você adorando, chega em casa, agora está adorando a Deus, hein? Sai, espírito de Mical. Tinha um casal aqui na igreja, ainda lá na Sacavém, e o cara não era crente, ele foi, se converteu, e a esposa começou com o espírito de Mical. Eu disse para ela, cara, não seja Mical na vida do teu esposo. Tu vai tirar ele. Dito e feito. Tirou o cara. Por quê? Porque ele não estava preparado para isso que eu estou te falando. Que muitas vezes no ministério a gente vai ser criticado por quem está perto e por quem está longe. E está tudo bem, porque eu tenho um propósito, porque eu sei para onde eu vou. Entendeu? Jesus olhou para os fariseus xingando ele, os fariseus falando mal dele. Jesus disse para ele, olha, quer saber de uma coisa? Vocês não sabem nem de onde vieram, e vocês não sabem nem para onde vocês vão. Agora eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Essa é a diferença de quem sabe aquilo que carrega. Não deixa com que as coisas externas abalem a sua fé, porque os montes de Sião que não se abalam. A nossa fé tem que ser assim, não tem? Como os montes de Sião que não se... Faz sentido o que eu estou te dizendo? E por último, eu termino aqui. Davi quis construir o templo. E para isso tem que comprar um terreno. E ele vai a uma eira no Monte Moriá. Lá em cima tem uma eira. E o dono chama-se Araúna. Um bom nome para vocês que querem ter filho. E ele chega na eira de Araúna e diz, eu quero comprar este lugar porque aqui eu quero fazer o templo do Senhor. É onde vai ser o terceiro templo agora que estão construindo. Monte Moriá. E aquele homem olha para Davi e diz assim, como que eu vou cobrar do rei? Não. O senhor pode pegar esse terreno aqui. O senhor é rei. E ele diz, não. Eu não vou dar ao meu Senhor algo que eu ganhei de graça. Para eu dar para Ele, tem que me custar. Pode me cobrar. Pode me cobrar. Porque eu não vou dar nada para Deus que não lhe tenha me custado antes. Isso é quem sabe que quer algo sobrenatural de Deus. Não é o crente chupim, me dá. Sabe o crente danoninho? Me dá. Só quero. E na hora de entregar, não entrego nada, não sou nada, não faço nada, não tenho nada. Deus essa noite está alinhando você e dizendo,
Eu quero que você alinhe a sua vida ao seu propósito hoje. Sabe, faça um raio-x da sua vida hoje. Quem você precisa parar de ouvir? O que você precisa fazer? Como que você precisa alinhar? As palavras já foram liberadas. O Espírito já liberou coisas sobre você que eu sei. O Espírito já falou coisas para você que eu sei. Deus já profetizou na sua vida que eu sei. Agora é hora de você se movimentar para alinhar a sua vida ao propósito. Sabe, quando a gente entra na faculdade, a gente sabe que não pode faltar, senão não vai receber o certificado lá, o diploma. É ou não é verdade? Vocês todos aqui, muitos fazem faculdade durante a semana. E se eu não alinhar minha vida, minhas prioridades, meus horários para minha faculdade, eu não recebo o certificado. Simples assim. Isso é um exemplo pífio, ínfimo, bobo, de algo muito eterno, que se eu não alinho minhas prioridades, minhas palavras, meu ministério, minha vida espiritual de devocional, meu jejum, minha oração para algo em Deus, como que eu vou alcançar? Como? Sabe, eu quero que você tenha uma semana extraordinária. Sair daqui destravado, destravada. Não deixe, não deixe com que as vozes, com que os gigantes, com que as situações obscuram, sabe, façam uma nuvem na frente do teu propósito. Você é mais do que isso. O propósito de Deus em você é mais do que isso, sabe? Então eu quero que você neste momento se levante, se você puder.